Hoje a gente vai finalizar a nossa série de webinars, que a gente estava falando sobre sensores de processo, né, de processo contínuo. Então, o tema de hoje a gente vai falar um pouco de pressão, temperatura e vazão. Não vamos entrar muito a fundo de cada uma dessas grandezas, né, tanto porque o tempo não permite que a gente faça isso, e talvez seja legal a gente ter outros webinars mais focados em cada uma dessas grandezas, tá? A gente já falou um conceito geral, o que é processo contínuo, e a gente abordou também nível, né, que é uma das grandes variáveis, e hoje a gente vai abordar essas três, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Hernani, eu sou responsável pela gestão de portfólio na Balluff, tá? No portfólio da linha de sensores. Então, sensores ópticos, indutivos, sensores de pressão, ultrassônico, enfim, toda a linha de sensores da Balluff é a gente que fica tomando conta, tá? E quem tá me dando suporte no chat também, respondendo as dúvidas, é o Eduardo Lopes, tá? Ele é responsável pelo suporte técnico e aplicações no canal de distribuição da Balluff, então ele atende o Brasil inteiro, buscando aplicações, dando suporte nos nossos clientes para estar desenvolvendo as melhores aplicações, tá bom? Bom, então para finalizar, a gente já teve o webinar de sensor óptico IO-Link multifuncional, que foi o primeiro da série. A gente já falou um pouco sobre sensores de processo, medição e detecção de nível, e hoje a gente vai falar sobre medição e detecção de pressão, temperatura e vazão. Tá bom? Bom, para começar, vamos começar falando de pressão. O que é pressão? Né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já deve ter uma noção, todo mundo pelo menos imagina o que seja, né? Então, se a gente fala pressão, no nosso mundo, que é o mundo da indústria, ela é a variável mais utilizada, tá? Em todos os processos que você tem um controle bem executado, vamos dizer assim, você tem a medição da pressão. Tá? E por que a pressão é mais usada na indústria? Porque com ela você consegue inferir, consegue calcular outras variáveis. Lembra que a gente já falou de variáveis de processo? Então, com a pressão, você consegue, por exemplo, você está medindo a pressão, mas você consegue calcular o nível, o volume, vazão e a densidade de um fluido. Ou seja, medindo apenas uma variável. Tá? Então, é por isso que é considerada, né, no meio da instrumentação industrial, é a variável mais importante. Tá? Então, em termos técnicos, né, falando um pouco mais do lado da física, o que é a pressão? A pressão é a razão entre duas grandezas, força e área. Então, quando eu aplico uma força numa determinada área, eu tenho a pressão. Tá? Então, é assim que funciona. Então, na indústria, onde que se aplica a pressão na indústria? Por exemplo, um fluido numa tubulação, ele exerce uma pressão, né, na parede do tubo, do cano, um silo pressurizado, ou, por exemplo, um sistema hidráulico que ele precisa estar bombeando óleo, né? A pressão é usada em quase todas as etapas da indústria, ou seja, no cilindro pneumático, né? A gente falando aí de automação de manufatura, ou, por exemplo, numa tubulação, numa caldeira, numa turbina, você sempre vai usar a pressão. E aqui só um exemplo, né, das unidades de medida. Então, por exemplo, quando a gente enche o pneu do nosso carro, a gente costuma ver lá em PSI, né, que é uma unidade de pressão. Só que a pressão, a unidade básica dela é o PA, o Pascal. Tá? Então, a partir dela que são calculadas as outras unidades que a gente conhece mais, bar, quilo por centímetro quadrado, né, quilograma-força, PSI, milímetro de coluna d'água, enfim. Só que tudo parte do PA. Tá, do Pascal. Quando a gente fala de pressão, a gente tem algumas escalas de pressão que acabam surgindo aí, e muitas pessoas acabam confundindo, né? Então a gente tem o vácuo absoluto, que é a pressão zero. Imagine que é impossível conseguir o vácuo absoluto na Terra, tá? Nem a NASA consegue. Assim, o vácuo absoluto, ele é a ausência de qualquer atividade molecular. Então, por exemplo, não tem nada, não tem nenhuma partícula, nenhuma molécula de oxigênio, nenhuma molécula de nada. Ou seja, o vácuo absoluto aqui para nós na Terra não existe.
a gente não consegue chegar no vácuo absoluto com nenhum equipamento, com nenhuma máquina, em nenhum laboratório. É impossível chegar no vácuo absoluto. Tá? A gente consegue o vácuo quando a gente trabalha, mas não chega no zero mesmo. Tá? É um negócio bem bacana. A pressão atmosférica padrão, né? Então, quando a gente onde a gente está agora, nesse momento, tem uma grande coluna de ar em cima da gente, né? E essa coluna de ar, ela aumenta ou diminui conforme a nossa altitude. Então, por isso que, por exemplo, quando tem jogos, né, da seleção que o pessoal vai jogar em locais altos, e eles ficam falando muito do ar rarefeito, né, que dificulta isso, é justamente por isso. Quanto mais alto a gente está na Terra aqui, menor é a coluna de ar que tem sobre a gente. Então, se essa coluna de ar é menor, a pressão atmosférica em cima da gente é menor também. E o mesmo ocorre quando a gente vai, por exemplo, para o litoral, que a gente desce a serra, né, e já vem aquela pressão no nosso ouvido, porque a coluna de ar está aumentando, ou seja, tem muito mais ar em cima da gente, muito mais peso. E esse peso que esse ar exerce na gente é chamado de pressão atmosférica padrão. Tá? Então, o padrão que é calculado é 760 milímetros de mercúrio, se não me engano, desculpem se eu estiver falando besteira, tá? Mas isso varia. Então, por exemplo, num dia de chuva que as nuvens estão mais baixas, estão mais carregadas, a pressão atmosférica tende a diminuir ou aumentar também. Isso, inclusive, é utilizado para a previsão do tempo, tá? Que é a pressão atmosférica local ou a pressão barométrica. Então, a pressão atmosférica local ela é medida com um barômetro, então, como eu falei, depende das condições climáticas, né, da elevação do terreno em relação ao nível do mar. Tá bom? Então, isso é um negócio muito... Por que a gente tem que abordar isso na indústria? Se, por exemplo, eu estou usando medição de pressão para medir o nível de um tanque e esse tanque é aberto, o que acontece? A parte de cima está sofrendo influência da coluna de ar que a gente está naquele momento. Então ele está sofrendo influência da pressão atmosférica, da pressão barométrica. Então eu tenho que saber dessa pressão para eu estar conseguindo colocar no meu cálculo. Tá? Então a mesma coisa, por exemplo, quando a gente abre uma garrafa ou faz um furo numa garrafa, se a gente tampar ela, a água não desce. Porque não tem o ar empurrando, né? A gente fechou ela. Então isso é muito importante, isso tem que ser utilizado nos cálculos. Tá? E pressão manométrica, positiva e vácuo, é aquela pressão que a gente usa no dia a dia para trabalhar mesmo, né? A gente está medindo a pressão do carro, a pressão do pneu do carro, perdão, a pressão da tubulação e a pressão manométrica. O que é a pressão? Nada mais é do que a pressão que a gente está medindo, desconsiderando já essa coluna d'água, desconsiderando já coluna de ar, já desconsiderando a pressão atmosférica. Então, a pressão manométrica nada mais é do que a pressão medida menos a pressão barométrica, tá? A maioria dos sensores de pressão, dos transmissores de pressão, eles já descontam isso. Então você vai ver sempre que a gente fala um sensor de pressão está zerado, né? O sensor de pressão está com zero lá. Por que ele está com zero? Porque ele já está descontando a pressão atmosférica. No caso de um sensor de pressão absoluto, ele já não faz esse desconto. Ele começa medindo a partir da pressão barométrica no local. Então, se eu estiver perto do mar, por exemplo, né, um sensor de pressão absoluto, ele vai estar começando a medir a partir de 0,9 bar, a partir de 0,98, enfim, quase perto de 1 bar. Tá? Então, essa é uma característica muito importante quando a gente fala de escolher um sensor, um transmissor de pressão. Se eu vou precisar ter esse cálculo da pressão barométrica ou não, ou eu posso trabalhar a partir do zero. Tá? E por que medir a pressão é importante, né? Porque assim, a gente fala de uma pressão nada mais é do que uma força, né? A gente para analisar uma força mecânica, ou seja, ela está exercendo uma força em um determinado local. Então, se a gente tiver um excesso de pressão ou falta dela no processo industrial, isso pode ter problemas assim seríssimos, né? Imagine uma tubulação, imagine um tanque com ácido, por exemplo, esse tanque é pressurizado, ele tem que se manter pressurizado por alguma particularidade do sistema e de repente essa pressão foge do controle, né? A gente não tem mais o controle, o que acontece?
esse tanque ele vai explodir, essa tubulação vai explodir e pode vazar esse ácido, né? E pode machucar alguém, pode contaminar o ambiente, enfim. São problemas, seria a mesma coisa, aquele medo que a gente tem numa panela de pressão no nosso fogão, né? Mas ela tem a válvula lá que está mantendo a pressão no nível ok. Só que se essa válvula der problema, o que acontece? A panela explode. Então, se na panela da gente já tem esse medo, imagine em escala industrial, uma caldeira, por exemplo. Se a gente não tiver esse controle, isso pode ser catastrófico, tá? E não só isso, né? Alguns processos precisam de pressão constante de óleo para lubrificar, precisa de uma pressão constante numa extrusão, por exemplo. Então, se eu não tiver essa medição, além desses problemas de segurança que eu comentei, eu posso ter também problemas de qualidade no meu produto. Eu posso ter falha de peça, eu posso ter falha de máquina, falha de ferramenta. Então, é muito importante estar controlando a pressão, tá? E para fazer isso, a gente, né? Como é que a gente faz essa medição? Existem vários tipos de sensores de pressão no mercado, né? A gente lembra aqueles manômetros analógicos, né, que já era usado há muito tempo e até hoje muitas empresas usam, porque alguns processos ainda cabem esse tipo de produto, mas cada vez mais estão usando sensores tecnológicos, sensores com tecnologia um pouco mais avançada, que é o caso do IO-Link, por exemplo, né? Então, a gente tem cada tipo de aplicação, ela exige um tipo de sensor, né? Então, a gente falando um pouco mais do nosso universo, né? Os sensores eles são capazes de monitorar meios gasosos, né? Então, uma tubulação de vapor, por exemplo, uma tubulação de gás natural, líquidos e viscosos, né? Só que cada um desses produtos, cada um desses meios, eles têm uma particularidade, né? Então, a gente tem que se atentar a isso para evitar problemas, evitar, por exemplo, que entupa o duto de medição do sensor, que é esse furinho que está aparecendo aí, né? Se vocês conseguem ver na imagem, esse sensorzinho está deitado. Então, se eu trabalhar com um produto que ele possa incrustar aí, o que acontece? Ele vai bloquear a medição do meu sensor vai parar de funcionar e eu vou ter um problema na medição, tá? E nós temos, né, disponíveis sensores de -1, que é a pressão, que é o vácuo, né, até 600 bar. Então é uma escala muito grande de pressão. Agora imagina você fazendo uma medição de 600 bar. 600 bar são mais de 600 quilos de força. Então olha o potencial de risco que uma medição dessa tem, né? E 600 bar, tem muitas aplicações industriais que chegam a 600 bar bem fácil. Então, se eu não tiver um sensor robusto, se eu não tiver uma instalação bem feita, se eu não tiver um processo bem alinhado, então, na hora que eu estiver trabalhando com uma força dessa, eu vou ficar muito à deriva de qualquer problema e ter um acidente muito grave. Então, é muito importante fazer a medição correta de pressão, tá? E a gente tem as temperaturas de fluido, que a gente fala, né? O fluido, o meio do processo é o que ele está medindo, o que está passando na tubulação, né? Que vai até 125 graus. Só que a gente tem que tomar cuidado, então, eu comentei, né, que cada tipo de aplicação exige uma característica do sensor. Então, no caso, por exemplo, se a gente está medindo uma pasta, ou até mesmo na indústria alimentícia, né, que eu tenho aquele produto que pode incrustar, né, por uma graxa, enfim, eu tenho que usar um sensor com membrana faceada, um sensor de instalação frontal. E esse sensor bem aqui na ponta, que o traço está deitado, parece que tem uma face nele. Ou seja, ele não deixa que o fluido intrude nele e atrapalhe a medição. Sensores com display também, por exemplo, se o operador precisar checar na hora lá antes de fazer uma intervenção, né? Se ele precisa mexer na linha, o que ele consegue ver o display e já ver diretamente a medição lá. E também sensores já tem as interfaces em AirLink. Eu trabalho no modo SIO, ou seja, sensores já me dão uma medição analógica, um sinal 420 ou 0 a 10, que é muito utilizado na indústria de processo. Ou já uma própria IO-Link, que ele me dá, além das medições, diversos diagnósticos que me ajudam a estar monitorando a saúde do meu processo, tá? Não só do meu produto, mas alguns indicativos da saúde do meu processo,
Tá? E também tem sensores sem display, que são sensores mais robustos, né? Que estão em áreas onde eles podem receber jatos de água, jatos de produtos químicos. Então, são feitos em aço inox. Ou seja, cada parte do processo, cada tipo de planta, ele exige um sensor diferente. Até coloquei essa charge, essa ilustração bem legal. Que em alguns lugares eles sempre não, algumas empresas não se atentam a isso, acabam colocando ou o sensor mais barato ou colocando um sensor muito mais daquilo que eles precisam. Então, sempre que a gente for falar de pressão ou para nós ou para os nossos clientes, a gente tem que olhar com muito cuidado o processo dele, tá? Analisar as variáveis, analisar onde esse sensor vai estar instalado, analisar qual que é o fluido que ele está medindo, qual que é os picos de pressão que ele vai sofrer, né? Porque às vezes a gente especifica um sensor, o cliente fala que ele vai trabalhar de 0 a 10 bar, mas em vários momentos no processo, aquela pressão ele pode sofrer picos de 30, 40 bar, né? E o sensor tem que estar preparado para isso. Eu tenho que colocar um sensor que aguente esses picos e retorne ao normal depois. Então, tudo isso a gente tem que analisar, tá? Tem muita coisa de pressão para a gente conversar. Pressão é um universo assim, gigantesco. A gente poderia falar de sensores diferenciais, medição de vazão, mas enfim, nosso tempo, isso foi só uma introdução, um overview de pressão para a gente se familiarizar com o assunto. Tá? Então aqui tem uma ilustração de como ele fica montado na linha, né? Então, alguns exemplos, por exemplo, monitoramento de pressão hidráulica, medição de pressão em processo de tratamento de superfícies, pressão de refrigeração. Então, um alto-forno, por exemplo, que eu preciso ter uma refrigeração constante lá, eu tenho que ter a pressão correta, então eu uso um sensor de pressão lá. Processo de moldagens por injeção, ou seja, isso aqui é 1% de todas as aplicações de sensores de pressão, tá bom? Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre pressão, comenta no chat, tá? Manda pra gente, a gente vai estar respondendo. Okay? E agora uma outra variável que também é muito importante, essa daqui junto com a pressão, eu acredito que seja das mais importantes, que é a temperatura, tá? Quando a gente fala temperatura, a gente costuma confundir temperatura ou calor, né? Não é a mesma coisa. Então, o que é o quê? A temperatura nada mais é o grau de agitação térmica das moléculas. Então, quando a gente as moléculas estão se agitando muito em determinado local, né, a temperatura aumenta. Então, quanto maior o valor, maior a energia que essas moléculas geram, né? E gerando essa energia, essas moléculas geram temperatura que acaba gerando calor. Né? Então, depois que elas geram essa temperatura aumenta, ela gera uma energia chamada calor. Tá? E é o calor que é transferido através de um sistema indiferente da temperatura, é aquele negócio. Então, as moléculas se agitam no meio lá delas, onde elas estão, né? Em função de alguma interferência externa, se agitam, elas vão gerando uma energia e essa energia se chama calor. E é o calor que é transferido. Então, por exemplo, quando a gente coloca uma panela no fogão, por exemplo, para esquentar uma água, o que acontece? O fogo, né, tá esquentando, tá gerando calor. Esse calor ele é transferido, né, através da panela, da chaleira, pro fluido que está lá dentro. Pode ser água, pode ser, enfim. Mas, o que acontece? O que acontece? Ele vai começar a agitar as moléculas lá dentro daquele fluido, e aquelas moléculas também vão gerar calor, né? Então ele vai conduzindo calor, vai agitar as moléculas de dentro e vai também gerar calor e vai esquentar o que a gente está querendo esquentar lá. Então basicamente é isso, tá? Então é a condução térmica que a gente mede. E através dessa condução, né, da condução térmica, a gente consegue fazer as medições de temperatura. E em diversos processos industriais a gente tem que fazer esse monitoramento, assim como a pressão, né? Se eu tiver um excesso de temperatura, eu posso também estar causando danos também no meu processo, posso causar incêndio, posso causar estouro de uma caldeira, por exemplo,
né? Então a gente tem que controlar também muito bem a temperatura. Então, por exemplo, em processo que a temperatura é essencial, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma lubrificação de um fluido, conforme a temperatura oscila, a capacidade de lubrificação, né, do óleo, por exemplo, ela se altera, a densidade dele altera, a viscosidade se altera. Então, se eu não tiver um controle, eu vou perder poder de lubrificação, posso danificar uma máquina, posso danificar um sistema inteiro. Tá? Então, a gente tem também sensores para estar medindo a temperatura. Alguns tipos de sensores que a gente tem mais contato, né, no mercado, que a gente ouve falar mais, são as termoresistências, os termopares, o sensor infravermelho e o bimetálico. Tá? Cada um desses, com pressão, cada um deles tem uma aplicação correta. Né? A termoresistência ele é o mais utilizado, que é o PT100 ou PT1000. Tá? Ela é mais utilizada porque ela é mais estável, é mais precisa. Então, o que acontece? Conforme ela tem um sensor da termoresistência, conforme a temperatura se altera, ele tem a capacidade de alterar a sua resistência elétrica também. Tá? Então, por exemplo, se estiver muito quente, essa resistência vai subindo. Tá? Então, o que acontece? Esse efeito aí ele é conhecido. Então, a gente consegue calcular a temperatura através da resistência. Da medição em ohms. Então, por isso que é o PT100. PT100 em 0 graus, sem temperatura, lá na temperatura de 0 graus, ele me dá uma resistência de 100 ohms. E o PT1000 de 1000 ohms. Então, conforme a temperatura vai subindo, essa resistência vai subindo também numa escala conhecida e eu consigo fazer o cálculo da temperatura naquele momento. Tá bom? Já o termopar, ele tem 2 metais soldados em uma das junções. Então cria uma tensão proporcional a ela. Conforme a temperatura se altera ou abaixa, o que acontece? Essa tensão proporcional, ela muda. É um efeito termoelétrico que a gente fala. Então, essa tensão é conhecida também. Então, se eu conheço essa tensão e sei o quanto ela varia em função da temperatura, eu consigo fazer a medição também. Tá? Então, é assim que é o termopar. A termoresistência, ela oscila a resistência em ohms. Já um termopar ele te dá um efeito termoelétrico, então ele dá uma oscilação na tensão, né, em milivolts, tá bom? Um sensor infravermelho agora a gente está vendo muito esses sensores, que é aquele que o pessoal está usando para medir a nossa temperatura antes de entrar em algum local, né? Que é aquele que tem um pontinho vermelho lá. Então ele é um sensor de temperatura infravermelho. Claro, a gente está falando de um sensor de temperatura de uso na saúde, mas também existem sensores de temperatura infravermelho de uso industrial para altíssimas temperaturas, tá? O que acontece? Quando um objeto ele esquenta ou esfria, todo objeto ele emite uma radiação térmica, tá? Todos os objetos emitem uma radiação térmica. Então, conforme a gente conforme um objeto está mais quente ou mais frio, essa radiação também muda, né? Ou ela aumenta, ou ela diminui. E o sensor infravermelho, ele converte essa radiação, ele tem a capacidade de converter essa radiação em voltagem, ou em tensão. Então, também eu consigo fazer essa medição. Tá? Então, ele pode fazer a medição sem contato, que a gente fala. Diferente do termopar, da termoresistência e do sensor bimetálico, ele não precisa estar em contato com o meio, tá bom? O sensor bimetálico, ele é mais utilizado naqueles termômetros analógicos, tá? O que acontece? Ele é uma liga com 2 metais diferentes entrelaçados, eles formam como se fosse uma espiral. Então, cada material, cada elemento, ele se comporta de alguma maneira diferente quando ele é exposto à temperatura, né? Então, por exemplo, quando a gente aplica calor num plástico, por exemplo, ele se contrai, né? Já um alumínio não se contrai naquela temperatura. Então, o que acontece? Cada um tem o seu coeficiente de dilatação térmica, tá? Então, o que acontece? No sensor bimetálico, são dois metais diferentes, coeficientes de dilatação térmica diferentes, que ao sofrer temperatura, eles retraem ou expandem essa espiral, tá? Isso movimenta o ponteiro. Então, é um tipo de medição já bem simples, ele é bem analógico, tá? Hoje em dia
tá quase caindo em desuso, é o caso do manômetro analógico, tá em um ponteiro. Então é assim, conforme a temperatura aumenta, essa espiral ela expande, e se a temperatura baixa, essa espiral retrai, movimentando o ponteiro que está ligado na ponta dela, tá bom? Então esses aqui são os tipos mais utilizados de sensores de temperatura na indústria. Claro, existem diversos outros, mas esses aqui são os mais utilizados. Só falando um pouco mais da termorresistência, que eu comentei no slide anterior, que é o mais utilizado, né? Ele é o mais preciso do mercado, ele é conhecido como os mais precisos, né? E ele é muito flexível em sua aplicação, ou seja, tem os sensores de RTD para aplicações de temperaturas negativas, por exemplo, até 150, 200 graus. Né? Já o Thermopar, por exemplo, ele não funciona bem em baixas temperaturas. Então, o sensor, o PT100, o RTD, o PT1000, ele é o mais versátil que a gente fala. Ele consegue atender um range de temperatura maior. Tá? E ele também tem uma estabilidade, ou seja, é um tipo de sensor que é muito estável, então eu não preciso ficar me preocupando com oscilações na medição. Tá? Diferente do Thermopar, que ele oscila bastante. Então eu tenho uma medição muito precisa. Tá? Ele é uma medição com uma repetibilidade alta também. Além de ser estável, a repetibilidade dele é muito alta. Então eu não tenho aquele problema de cada hora estar com um valor diferente, eu não saber qual valor eu uso. Então ele é uma medição constante, uma medição muito boa. Tá? Ok, pessoal, então temperatura a gente, mesmo caso da pressão, tem muita coisa para a gente abordar, só que nosso tempo é bem curto, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, contate a gente no chat. Se quiserem mais informações sobre os processos físicos que envolvem a medição da temperatura, vai ser um prazer responder vocês, tá bom? E por fim, a vazão. O que é a vazão? Vazão nada mais é do que aqueles fluidos que estão se deslocando numa tubulação, por exemplo. Né? Também é a terceira grandeza mais medida na indústria. Então a gente tem muitas tipos de medição, por exemplo, a medição de vazão. Então quando a gente fala, putz, a água, né, na nossa casa está bem fraquinha, o que acontece? Que a vazão de água está fraca, né? Ou a caixa d'água demora muito para encher, ou a torneira demora muito para encher um balde. O que acontece? Tudo isso está relacionado à vazão. Então, se a torneira demora muito para encher um balde, por exemplo, o que acontece? Sinal que a vazão dessa torneira não está legal, está uma vazão baixa. Isso acontece na indústria também. Então, por exemplo, se eu estou num processo industrial de tubulações, né, eu tenho que controlar essa vazão. Se eu não controlar essa vazão, eu não consigo garantir que aquele fluido chegue onde ele tem que chegar, se ele vá numa quantidade correta onde ele tem que ir para encher um tanque e manter um tanque cheio, né? Então a vazão é muito importante. Então a gente usa muito em estação de água, de tratamento, né? Até medição de gases, por exemplo. O que acontece? Quando a gente mede, por exemplo, que a gente vai abastecer nosso carro, o que ele está medindo? A vazão. Né? E tem um medidor de vazão dentro da bomba de combustível lá, que faz um cálculo de acordo em função do tempo, o quanto passou ali e te dá a medição. Tá? Então usa muito, tá? Muito. Medições mais complexas, ou seja, por exemplo, quando um navio de petróleo, né, um petroleiro, ele vai descarregar aquele óleo que ele extraiu lá, ele faz a medição de vazão fiscal, por exemplo. Aquela medição tem que ser tão precisa porque ela é utilizada para emitir a nota fiscal daquele carregamento. Então, eu tenho que saber quanto de material passou ali naquele momento, quanto de óleo passou ali, e isso daí é auditado, enfim. Então, assim, a medição de vazão é muito importante na indústria. Tá? Então tem diversos tipos de medidores também. A gente fala de medidores de vazão magnético, ultrassônicos, medidores de vazão de vórtice, ou seja, tem uma infinidade deles. Tá? Então a gente tem que escolher muito bem. Então quando eu vou escolher o que eu quero naquele processo, eu quero uma exatidão muito alta, no caso numa medição fiscal, por exemplo, ou não. Eu só quero saber se tem uma vazão lá constante de um fluido. Né? Então eu tenho que fazer esse cálculo. Se eu quero uma exatidão muito alta, uma precisão muito alta, quero medir cada gota, né, de fluido que está passando ali dentro,
obviamente eu vou ter que investir num sensor muito mais caro, um sensor muito mais complexo. Se eu quero só saber, tem uma vazão legal lá, uma vazão constante, consigo encher o meu tanque, eu consigo manter meu torno funcionando bem, consigo manter a lubrificação, ok, consigo um sensor mais simples, tá? O tipo de fluido, o que eu vou trabalhar, se é um líquido, gás, né, se é limpo ou sujo, que a gente fala se ele incrusta ou não, né? O número de fases dele, o número de fases nada mais é do que quando a gente pega um óleo e um copo de água com óleo, né? O que acontece? O óleo ele fica numa fase diferente da água. Então a gente, nos processos é isso que acontece. Algumas misturas da indústria tem várias fases. Então isso também tem que ser levado em conta na hora de medir a vazão. Condutividade elétrica, então se aquele fluido ele é condutivo, né? Se ele é condutivo, eu posso usar alguns tipos de sensores. Se ele não for condutivo, aqueles sensores já não vão funcionar, né? Se ele é transparente ou não. As condições termodinâmicas, então, por exemplo, nível de pressão e temperatura naquele fluido também influencia. Por isso que a gente tem que medir a pressão e temperatura já, porque a partir daí já consigo calcular consigo definir um sensor de vazão mais correto para aquela aplicação. O espaço físico também não pode ser descartado, né? Então, onde que eu vou colocar esse sensor de pressão? Tem sensor de vazão. Onde eu vou colocar? Tem sensores de vazão que são gigantescos, tá? E o custo, né? Que a gente tem que levar em conta. Bom, quando a gente fala de vazão, existem dois tipos de vazão, né, mais básicos, que é a vazão volumétrica e a vazão mássica. O que é a vazão volumétrica? A vazão volumétrica é a quantidade em volume que escoa de uma certa seção no intervalo de tempo. Como isso? Por exemplo, é quantos metros por segundo, quantos litros por minuto, né, quantos litros por hora. Então, quando eu estou enchendo um balde, por exemplo, eu sei que aquele balde tem 5 litros e demorou 1 hora para encher, eu sei que a vazão da minha torneira é de 5 litros por hora. Então, essa é a vazão volumétrica que a gente trabalha. E tem a vazão mássica. A vazão mássica é a quantidade de massa mesmo. Então, esses 5 litros d'água, o que acontece? Eles são 5 quilos, se a gente parar para ver, né? Então, eu consigo fazer o cálculo da vazão mássica também. A vazão mássica, ela tem um diferencial que ela não sofre influência da temperatura, né? Todo mundo sabe que quando a gente aquece um determinado produto, um determinado fluido, ele tende a expandir, porque o volume dele aumenta, né? O volume de um produto, de um material, ele é variável de acordo com a temperatura. Já a massa não. A massa não se altera. Então, quando eu preciso de uma medição muito mais precisa, uma medição muito mais exata, eu tenho que usar um tipo de medição que ele não sofre alteração de acordo com a temperatura. Senão, cada hora do dia eu vou ter uma medição diferente, né? Então, eu utilizo a vazão mássica. Então, eu sei que aquela massa de fluido passou. Aquela massa não importa a temperatura. É uma massa conhecida que passou, tá bom? Obviamente, nem todos os processos precisam disso, né? A maioria dos processos a vazão volumétrica atende ok, não tem problema nenhum. Então, já a vazão mássica não. É aquela lenda que o pessoal fala, né? Que abastecer o carro de manhã, a hora que está mais frio, vem mais combustível. E a hora que está à tarde, a hora que está mais quente, vem menos, né? Isso faz sentido por causa do volume que ele se aquece, expande ou não, né? Só que o combustível está embaixo da terra, né? Já não está na temperatura que a gente está sentindo ali em cima. E essa alteração de volume, ela também não é tão significativa a ponto de mudar essa medição. E também as bombas têm um sistema de cálculo para isso, tá bom? Mas faz sentido. Então, por exemplo, se está muito quente, o volume expande, né? Se está muito frio, o volume retrai, diminui. Já a massa é a mesma, tá bom? Um tipo de medição também, que é o monitoramento termal de vazão. Lembra que eu falei, se eu só preciso saber se tem uma vazão constante lá, se tem uma vazão essencial para manter o meu processo funcionando, eu não preciso de investir em medidores de vazão gigantescos e caríssimos, né? Um exemplo é o medidor termal, né? Que ele consegue fazer a detecção da vazão, monitorar o fluido
é como se fosse um sensor, um fluxostato. Então, por exemplo, se eu preciso de tantos litros por hora passando naquele ponto, eu consigo ajustar o meu sensor para fazer isso de maneira muito simples, né? Então, se essa vazão cair, ele me avisa, porque eu tenho que parar minha máquina, por exemplo. Se essa vazão subir demais, ele me avisa também para eu tomar uma ação. Então, é um negócio bem simples, tá? Então, existem situações e situações que a gente para trabalhar, né? Então ele é um sensor bem bacana porque ele não tem componentes móveis, então não tem risco de contaminar, né, de nada grudar nele e me atrapalhar ou estragar o sensor. E a gente consegue trabalhar em diferentes modos de instalação, né? Claro que é de acordo com o fluxo e o diâmetro do tubo, conexão padrão, né, de automação M12. Então assim, é bem um sensor bem bacana. Então, claro, para processos muito mais críticos, a gente tem sensores mais críticos. Para processos mais simples, a gente pode usar sensores mais simples. Mas o importante é a gente não deixar de monitorar as grandezas. Tá? Então, a gente já passou por nível, por pressão, e temperatura e vazão. Ou seja, cada uma dessas grandezas ela tem sua importância no nosso processo. Então, e apesar de existirem diversos meios de fazer essas medições ou essas detecções, a gente tem que estar monitorando. Tá? É muito importante a gente monitorar, porque envolve questões de segurança, questões de meio ambiente, questões de qualidade. Então é muito importante. Ou a gente, nem que a gente monitore ela, né? Ou a gente faça a medição, a gente tem que estar tomando cuidado com isso. Bom, pessoal, então isso aqui a gente passou as 4 principais grandezas. Espero que a gente tenha a oportunidade de estar abordando com mais afinco cada uma delas. Aqui está o meu contato, então se alguém tiver alguma dúvida, quem tiver alguma curiosidade, queira saber mais sobre isso, sobre esse mundo da instrumentação, vai ser um prazer responder, tá? Tá aqui meu e-mail, meu telefone. E é isso, pessoal. O Eduardo está respondendo as perguntas de vocês no chat. Agora eu vou também dar um suporte para ele. E muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos que participaram. Tá certo, pessoal? Muito obrigado.